Em Kiev, o secretário-geral da NATO sublinha avanços da contraofensiva contra a Rússia e diz que a Ucrânia está mais perto do que nunca da aliança. A população continua a fugir para a Arménia e o governo separatista do Nagorno-Karabakh anuncia a dissolução. Impasse entre Itália e Alemanha impede a votação sobre o regulamento de crise no Pacto da União Europeia para Migração e Asilo. Numa visita surpresa a Kiev, o secretário-geral da NATO reuniu esta quinta-feira com o presidente Volodymyr Zelensky para falar sobre as necessidades do exército na guerra contra a Rússia. Jens Stoltenberg sublinhou os avanços da contraofensiva ucraniana e denunciou ilusões imperialistas por parte de Moscou. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. And there is a stark contrast. Ukrainians are fighting for their families, their future, their freedom. Moscow is fighting for imperial delusions. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Zelensky disse que o secretário-geral da NATO vai pedir aos Estados-membros da Aliança sistemas de defesa aérea adicionais para proteger as centrais elétricas da Ucrânia e as infraestruturas energéticas que foram danificadas por ataques da Rússia no inverno passado. O governo do Nagorno-Karabakh decretou a dissolução da República Separatista a 1 de janeiro de 2024. O anúncio surge horas depois de o Azerbaijão ter detido Ruben Vardanyan, antigo líder do enclave arménio. Vardanyan foi detido enquanto tentava cruzar a fronteira para deixar a região e entrar na Arménia. O também empresário fundou um dos maiores bancos de investimento da Rússia. Em 2022, renunciou à cidadania russa e mudou-se para o Nagorno-Karabakh. Esta é a primeira detenção de um alto representante arménio desde que Baku lançou uma operação militar no território na semana passada. Até ao momento, mais de 50 mil pessoas de etnia arménia fugiram do Nagorno-Karabakh para evitar o domínio do Azerbaijão. Mas muito fica para trás. Մենք չենք տեսել, բայց լսել ենք, որ մեզանից հետո դուրս գալուց հետո գյուղն է մտել արդեն տների։ O êxodo do Nagorno-Karabakh começou assim que o Azerbaijão levantou um bloqueio de 10 meses à única estrada da região que dá acesso à Arménia. O isolamento provocou escassez de alimentos, medicamentos e combustível. Baku diz estar a enviar ajuda para o território, nomeadamente um hospital de campanha, após uma explosão num depósito de combustível ter feito pelo menos 20 mortos e quase 300 feridos. As negociações entre os 27 governos da União Europeia sobre o chamado regulamento de crise avançaram muito, mas ainda não foram concluídas. Trata-se de um elemento do Pacto da União para Migração e Asilo, por forma a gerir as chegadas repentinas e avultadas de requerentes de asilo e que esteve em debate pelos ministros com esta pasta quinta-feira em Bruxelas. A Itália e a Alemanha entraram em conflito relativamente a uma referência aos navios de resgate operados por organizações não governamentais. Mas a presidência espanhola da União Europeia continua confiante. São questões de matiz que muitas vezes tardam um pouquinho mais de cerrar-se y de conseguir ese acuerdo. Pero es una cuestión de los 27 y los 27 estoy convencido que en breve, en los próximos días, podremos llegar a esse acordo total. A reforma da política migratória foi apresentada pela Comissão Europeia em 2020, mas tem sido motivo de alguns dos debates mais acalorados entre os países. Embora todos reconheçam que países como a Itália e a Grécia são vítimas da sua posição geográfica, em termos de rotas de migração e asilo, a solidariedade tem sido escassa. Se o pacote for fechado no Conselho da União Europeia, poderão começar as negociações com o Parlamento Europeu, cuja posição diverge das dos governos em vários pontos. Um deles é a recolocação obrigatória de pessoas noutros Estados-membros quando há uma situação de crise.
na qual o Parlamento insiste. Yes, I know that there's reluctance, that there's resistance, but yes, the pro-European majority in the European Parliament has made it clear in our mandate for negotiation that we want, in situations of crisis, mandatory relocation programs, which is the European scale of response in a situation as the one which is enduring now Lampedusa. A votação ao nível dos 27 governos será por maioria qualificada e não por unanimidade. Se o processo com o Parlamento Europeu decorrer de forma célere, o pacto poderá ficar fechado até ao final do ano. Usando rotas como esta, quase 20 mil migrantes ilegais atravessaram a fronteira entre a Hungria e a Eslováquia nos últimos meses, de acordo com as autoridades locais. Fazem a viagem na esperança de obter um documento oficial da Eslováquia e viajar para a Europa Ocidental. Legelső alkalommal segítőkészség mutatkozott egyértelműen a falusiak részéről, tehát étel, ital, ha valami egyéb segítségre volt szükségük, azt szívesen nyújtották, de ahogy növekszik, egyre gyakrabb és egyre nagyobb csoport érkezik, hát az emberek szerintem az aggódnak. Alguns atravessam a nado o rio Ipel, que divide os dois países, outros passam pela ponte. A folyó túlpartján lévő szlovákiai Ipoly hídvég és a magyarországi Drégelypalánk külterületét összekötő Rozsika gyalogos híd a bevándorlók egyik legfontosabb határátkelési pontja. Azt, hogy itt jártak, jól mutatja egy piros cigarettás doboz Ciril felirattal, ami valószínűleg Szerbia óta utazott a gazdájával. As autoridades eslovacas dizem que o documento oficial que procuram não lhes confere quaisquer privilégios especiais, mas mesmo assim arriscam. O objetivo é serem detidos o mais depressa possível à chegada à Eslováquia. A Euronews encontrou um grupo já detido pela polícia. Embora o documento de chegada esteja disponível há anos, os imigrantes só começaram a chegar recentemente. Segundo alguns políticos eslovacos, o Ministério do Interior húngaro deu instruções à polícia para não deter os migrantes que se dirigem para a Eslováquia. A polícia húngara não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. Maga a téma az egészen biztosan jól jön Ficónak, mert a liberális, illetve jobboldali pártok nehezen tudnak ezzel mit kezdeni. Alapjában véve egyébként Szlovákia soha nem volt a bevándorlóknak a célországa, és az, hogy nagy tömegben jelennek meg bevándorlók Szlovákiában, vagy illegális bevándorlók, ez egyértelműen egy új helyzet a hatóságok számára, akik nincsenek erre felkészülve. Poucas horas mais tarde estamos de volta à aldeia, no momento em que chega o autocarro pelo qual os imigrantes esperam. Depois de uma revista minuciosa, a polícia e os soldados carregam-nos no veículo que os leva a um ponto de encontro bem guardado num armazém abandonado. Não nos é permitido ir mais longe. Na Suécia, uma mulher morreu na sequência do que a polícia acredita ser a mais recente de uma série de explosões ligadas a uma guerra de gangues. O crime ocorreu numa zona residencial a norte de Uppsala. Os investigadores dizem que a jovem de 25 anos era vizinha das instalações visadas e não tinha quaisquer ligações com o mundo do crime. Esta morte acontece um dia depois de outras duas pessoas terem sido mortas em tiroteios que se acredita estarem ligados a esta guerra, que terá começado com uma cisão no gangue Foxtrot. Este está a ser o mês mais mortífero na Suécia, pelo menos desde 2016. Um aluno de 14 anos esfaqueou 3 professores e 2 colegas do 9º ano numa escola secundária em Jerez de la Frontera, no sul de Espanha. De acordo com as informações avançadas pela polícia, o adolescente entrou normalmente na sala de aula de manhã, mas pouco depois tirou da mochila algumas facas e começou a atacar colegas e professores. 4 dos 5 feridos foram transportados para o hospital. Os colegas de turma dizem que o agressor estava sempre calado e sozinho e era alvo de piadas pelos outros alunos. O atacante foi detido sem oferecer resistência e terá dito aos polícias que já não aguentava mais e explodiu. A polícia espanhola visitou esta quinta-feira o Comitê de Arbitragem da Liga de Futebol como parte de uma investigação que envolve o Barcelona. Segundo esta investigação em curso desde março, o clube catalão é suspeito de ter pago mais de 7 milhões de euros a empresas detidas por José María Enríquez Negreira, um antigo vice-presidente do comitê. Foram feitas buscas em Madrid e Barcelona, mas não foi feita qualquer detenção. O Barcelona nega qualquer envolvimento. O caso está também a ser investigado pela UEFA.
O presidente francês propôs uma forma limitada de autonomia para a Córsega esta quinta-feira, durante uma visita à ilha mediterrânica. O território faz parte de França desde o século XVIII, mas nas últimas décadas tem sido palco de campanhas de independência por vezes violentas. Macron avançou poucos pormenores, mas falou em alterar a Constituição para refletir a identidade da região. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. As declarações do presidente foram bem recebidas pela Assembleia da ilha. Os deputados pró-autonomia estão satisfeitos, mas cautelosos. Satisfait parce que entendre évoquer le devenir d'une communauté singulière, l'inscription de notre île dans la Constitution, entendre évoquer des moyens puissants pour la langue, la terre, ce sont quand même des motifs d'intérêt et de satisfaction assez puissants et en même temps prudents, parce qu'on sait tous que ça ne suffira pas à ce stade à garantir la sortie politique et qu'on a encore besoin de beaucoup travailler au cours des prochains mois. Macron propôs prazo de 6 meses para que o governo francês e os partidos locais cheguem a acordo sobre texto para as propostas de autonomia.